E aí, graxeiras e graxeiras, tudo bem com vocês? Começando mais um episódio aqui no canal. E no vídeo anterior, em alguns vídeos aí, em algum vídeo do nosso canal, se você perdeu, eu vou deixar um card aqui em cima. A gente falou sobre a possibilidade de você estar colocando o motor de um outro carro, por exemplo, um motor de que carro na Kombi? Vamos dar um exemplo, o motor AP, que é o do Gol do Santana. Isso, colocar um motor de um Gol, por exemplo, numa Kombi. É possível? A gente respondeu que sim, é possível, desde que você respeite ali a porcentagem de até 10% de alteração que você faça aí na potência e tudo mais, que você queira mexer aí no seu motor. Mas vamos lá. O que a gente quer falar aqui hoje é sobre a questão da verificação que tem que bater o número do motor com o número do documento. E muitas pessoas, inclusive, comentaram nesse vídeo que a gente falou, eu não sei como que faz para conferir o número do motor com o número do documento, como que faz isso e tal. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vai tentar passar para vocês, assim, como cada carro, cada marca, ou até mesmo cada motor, independente da marca, às vezes cada um tem o seu ponto ali de verificação, onde fica o número do motor. Então é bom você fazer uma pesquisa rápida na internet, ou ver com o despachante onde fica localizado o número do seu carro. Mas como vamos dar como exemplo aqui, a Kombi, que é de fácil acesso o número do motor, a gente vai mostrar ali aonde fica. Mas por que vocês estão falando sobre esse assunto de verificar número de motor, troca de motor? Porque antigamente, isso, não vou falar nem muito antigamente, tá? Pelo menos aqui no Paraná, há 3, 4 anos atrás, isso a gente está em 2020, era normal você chegar na retífica e fazer assim, motor à base de troca. Então você encostava seu carro lá com o motor estragado, danificado, com algum problema, você encostava seu carro na vaga, o mecânico lá, a retífica, ela já tinha um motor, exemplo Volkswagen, né, ou Fiat, ou qualquer marca, já tinha um motor que ele encaixava no seu carro. Então ele pegava o seu motor, colocava no cantinho, pegava aquele motor que ele já tinha lá, completo, funcionando, que ele arrumou, recuperou, fez uma retífica, né, ou uma meia sola, sei lá, fez alguma coisa para funcionar e coloca no seu carro. Você, feliz, com um dia de serviço, com um dia sem o carro, pegava o seu carro, apagava e ia embora. Só que aí, ao longo dos anos, começou a criar uma mescla, então embaralhou tudo. O motor que era no meu carro foi pro da Grazi foi para não sei quem, porque aquele motor que ele tirava do meu carro, que estava ruim, ele deixava no cantinho ali, ele recuperava com o tempo aquilo. E depois vendia. Vendia para a Grazi, vendia para você, vendia para outra pessoa, e assim ia misturando. E aí que a gente entra nessa questão aí dos problemas que as pessoas vêm encontrando para fazer a transferência do veículo. No caso a gente está falando da Kombi, mas isso se encaixa para carros mais antigos, tá? Porque os recentes não tem isso, né? Eu também acho que a partir de 98, se eu não me engano, tá? Eu não vou dar uma informação precisa, mas já começou a constar o número do motor aqui no documento em todos os veículos, né? Então aqui embaixo, aqui onde tem observação, tem aqui sem reserva ou financiado, alguma coisa, mais número do motor, tá? No caso aqui, esse documento é da Kombi Graxá, que ela é do ano de 1974, então atualmente ela não tem número de motor. Então como é que acontecia? Como o Charles falou, né, o pessoal ia na retífica, deixava o motor à base de troca, esse motor que ficou lá no cantinho, o rapaz lá recuperou esse motor, vendeu, foi parar em outra Kombi, e aí quando a pessoa comprou essa outra Kombi com esse motor já, e aí ela resolve vender, ou até mesmo rodar com essa Kombi e tudo mais, ela vai ter um problema de transferência, porque como é que você vai mostrar no Detran de onde que veio esse motor, né, se ele não tem um número que bate com o documento, né? Exatamente. Normalmente o que acontece? Lógico que a gente está falando de um exemplo da retífica, mas essa troca de motor também pode ser via desmanche, você comprar um motor no desmanche, você comprar um motor de um amigo que tem lá um motor parado, de um carro que está rodando e por algum motivo não roda mais, você tirar o motor daquele carro. Tem várias formas de você fazer essa mescla, que não é legal, né? Essa mistura, né? Mas, seguindo a linha do raciocínio aqui, vamos dar exemplo que você pega um motor do ferro velho, tá? Então, normalmente, esse motor do ferro velho... Pera aí que o sol bateu forte aqui. Isso, que bom, né? Vamos imaginar que você comprou um motor do ferro velho. Então, ele teria que ter uma nota fiscal, né? Seria o padrão de um desmanche, de um lugar que vende peças, né? Isso daí seria, digamos assim, a solução para quando a pessoa compra o motor. Seria o correto, né? Correto, para não acontecer isso, né? Você comprar esse motor com nota fiscal e
e informar o Detran que você está fazendo a troca do motor. Aí nunca iria acontecer essa situação. E para quem tá com esse problema, o que a gente indica fazer, tá? Porque como a gente falou no vídeo passado, que existe a possibilidade então de você colocar o motor de um outro carro na sua Kombi ou em qualquer outro carro, né? E como que faz para regularizar essa situação? Já que você, por exemplo, comprou, você não sabia que o motor, que tinha essa questão do motor, não confere o número do documento. Ou você precisa trocar o motor por algum motivo. Então, como é que faz para resolver essa situação? Tem quantos tipos de soluções, tem quantas soluções para isso? Bom, tem várias, mas vamos dar exemplo de algumas aqui, tá? A primeira é você ter a nota fiscal desse motor, ir até um despachante e aí você vai pagar uma multa porque você já vai ter trocado o motor, né? Se caso o motor já ter sido trocado por algum motivo. Você vai pagar uma taxinha lá e você vai precisar informar o Detran que você está trocando o motor, vai precisar fazer uma inspeção veicular, só que para isso você tem que ter a nota do motor, com o número do motor, e esse motor que você comprou não pode estar cadastrado em nenhum outro veículo, tem que estar... Ah, é porque tem essa questão também. Consta que quando você vai fazer, por exemplo, a consulta ali com o despachante, ele verifica que aquele motor que está no seu carro, se ele não tiver cadastrado em nenhum carro, ok. Aí você consegue regularizar. Isso. Agora, se ele está cadastrado em um outro carro, por exemplo, você comprou um motor, uma Kombi que veio com um motor, quando você foi fazer a transferência, o despachante verificou que este motor está cadastrado em outra Kombi. Aí aí entra essa questão que o Charles falou. Ou você vai lá e compra um motor novo, né, um bloco, né? Bloco, pode ser só o novo, bloco, né? E aí você vai ter um número ali cadastrado, vai ter um número certinho. E aí você vai acabar com esse problema. Senão, não tem como você ficar rodando com a Kombi desse jeito, né? Não, é perigoso. Vamos imaginar que você... Uma outra opção, vamos imaginar que você não tem nota fiscal desse motor ou não tem uma declaração, né, por escrito ali, que você trocou o motor, tudo mais ali. Se você levar muita sorte, às vezes você não tem nada, às vezes você já está com o motor na mão ali, que é comum, já está com o motor no seu carro, ou você está com o motor ali que não tem nenhuma... documentação, você vai até o despachante também, ou até o Detran, e pede para eles consultar a BIM. BIM é um banco de dados lá do Detran, né? Que eles verificam se aquele motor está cadastrado em um veículo. Pode acontecer, principalmente para esses carros mais velhos, mais antigos, né? Que esse motor não está cadastrado em nenhum carro também. Aí entra a situação que a Grazi acabou de dar o exemplo, que daí fica fácil de resolver. Outro ponto também que pode vir a acontecer, vou dar o exemplo dessa Kombi aqui, tá? O documento dela é 52 cavalos, né? Então, quando você vai cadastrar um motor 52 cavalos, eu tenho 10% que eu posso aumentar. Então, eu não sei fazer conta, vou fazer aqui rapidinho aqui, tá? 52 mais 10%. Então, eu posso ir até 57 cavalos,2. Normalmente, um motor antigo aí, 1.8, 2.0, ele já tinha na casa aí de 80, 90 cavalos. Então, ele vai ultrapassar muito os 10%, tá? Isso a gente está falando da nossa região, do nosso Detran. Pode ser que na sua região você consiga fazer esse trâmite sem nenhum problema. Colocar o motor 2.0, colocar o motor, sei lá, mudar a Kombi de gasolina para diesel, que daí muda muito essa potência do motor. Então você tem que tomar muito cuidado com esse detalhe. Aqui em Curitiba, no Paraná, não é possível, sabe? Se tem alguma possibilidade de fazer, eu desconheço e não achei essa informação no site deles. Então seria um meio... ilegal, digamos assim. Né? Daí eu não vou falar uma coisa que eu não achei no site do Detran PR Curitiba. Então, caso você tenha aí, de repente, algum problema com a sua Kombi em relação a motores, o que a gente indica, então, é você verificar se realmente não bate o número do motor com o número do documento. A gente já vai mostrar onde que você consegue fazer essa conferência. Aí você tem essa questão, que você pode estar comprando um bloco novo, isso tudo que a gente falou. E caso você queira comprar uma Kombi, esteja procurando, né, para comprar uma Kombi, pesquisem muito bem, vejam a Kombi pessoalmente. Avalie essas situações, né? Porque às vezes você fica tão preso em olhar a questão estética, a questão de estrutura e tudo mais, e acaba
não vendo essa questão e depois você vai ter um problemão lá na frente, sem contar com as outras questões de você comprar uma Kombi, por exemplo, que está em processo de inventário familiar. Então isso, gente, vai gerar uma infinidade de problema para você, porque aí o inventário ainda não foi aberto pela família, aí você tá com aquela Kombi, você não pode transferir, você não pode vender, você não pode modificar, nada. Porque imagine você vai investir lá, sei lá, 30 mil reais no seu carro, sendo que você não pode nem... E aí depois vem os filhos daquela pessoa que morreu, um herdeiro no caso, e aí vai falar assim, não, mas essa Kombi é minha, porque estava no inventário. Então tem muitos problemas que você pode enfrentar, por isso que tem que prestar atenção, né? Exatamente, a Grazi deu o exemplo de inventário, mas pode ter uma situação judicial, pode ser um financiamento, tem diversas situações aí que é muito importante você olhar, tá? Caso você... Pode falar. Desculpa. Por isso a gente recomenda, caso você for fazer a compra da sua Kombi e tiver dúvida, pode nos procurar, a gente presta esse tipo de consultoria. Poxa vida, eu não tô conseguindo localizar onde que eu vejo nessa Kombi aqui, como é que eu sei que a potência dela tá assim assado, como é que eu sei como é que tá a questão de documentação. Lógico, a gente não consegue entrar como despachante, digamos assim, né? A gente tem que pegar o nosso despachante para nos auxiliar na situação. Mas a gente consegue avaliar, por exemplo, essa Kombi aqui, ela tá com processo de inventário, o que você me recomenda? Daí a gente pode estar conversando através da nossa consultoria, é só mandar um e-mail pra gente ou chamar a gente ali no direct, e a gente pode estar fazendo a consultoria aí também. Vamos mostrar aqui onde que fica o número do bloco do motor dessa Kombi, mas segura aqui até o final desse vídeo que eu vou dar uma dica para vocês em relação a Volkswagen, tá? Que muitos aí devem estar se perguntando, mas segura aí que a gente já fala sobre isso. Para a linha Volkswagen AR, desde sempre, o número do motor fica aqui, tá? Bem debaixo aqui do alternador. Existem situações de motores muito antigos que eles não têm número de motor, tá? Eles são lisos ali. Mas no caso dessa Kombi aqui, normalmente, no caso da maioria, né, normalmente o número fica aqui nessa posição. Mas você falou que a Kombi Graxá não tem número de documento aqui, não tem, ó. Tá sem, ali tá vendo aqui sem reserva. Normalmente o número do motor ficaria aí e ali tem um número de motor. Sim, esse motor é da Kombi mais moderna, uma Kombi moderna. Esse número aqui, segundo o meu despachante, ele não está cadastrado em qualquer veículo, então eu posso lá cadastrar na nossa Kombi. Aqui a gente tem um belo exemplo, né? Que no documento não tem número de motor. Então se eventualmente um dia eu fosse transferir ela de estado ou vender ela, passar para outra propriedade, com certeza eu teria que cadastrar um motor, né? Seguindo todos aqueles regulamentos que a gente comentou aqui. Então esse é um exemplo de um carro antigo, de um carro que nas transferências antigas eles não verificavam essa situação aqui no Paraná. Mas normalmente as pessoas trocam o motor atualmente, né, para aumentar a sua potência, tá? E é algo que você consegue fazer na linha Volkswagen. Então você ali mantém o mesmo bloco, coloca um pistão, uma camisa maior ali, né? Mas isso a gente pode falar aí num vídeo de dica de manutenção. Então mais um vídeo que vai chegando ao fim, esperamos que vocês tenham gostado. Foi mais um esclarecimento aí, também as pessoas deixaram algumas perguntas lá no nosso Instagram e a gente já respondeu ela aqui ao longo do vídeo. E esperamos que a gente tenha te ajudado aí de alguma forma a resolver essas questões. E não esquece de deixar o like aqui no vídeo e se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito. Se você tem alguma dúvida em relação a esse tipo de situação ou automóvel, que é a nossa área aqui, deixa aqui nos comentários, quem sabe a gente tenta fazer um vídeo aí abordando essa situação. Então até o próximo vídeo. Tchau!